Alô, bem-vindos a um novo episódio do Filho do Meio e hoje trago-vos um percurso de vida muito interessante e até inspirador. Eu comigo tenho mais uma Inês, é a segunda Inês com quem eu converso neste projeto e tal como a primeira começa a sua história por um interesse pelas artes, mas a vida veio trazer-lhe uma nova arte, a arte de ajudar o outro, de estar atenta a quem as rodeia e perceber onde podem fazer a diferença. No caso da Inês Janeiro, ela viu a sua missão no voluntariado nacional e internacional de apoio aos animais. Mas hoje tenho por uma bonita conversa a Inês Vasquez, que vive para as pessoas. E eu acho que isto vai ser uma história muito bonita de contar e para vocês conhecerem, por isso venham daí. Olá, Inês. Olá, Bárbara. Então, como é que tu estás? Estou bem aqui, neste lado do mundo. Pois é, a Inês fala-nos da Roménia, está um bocadinho longe, por isso estamos aqui com uma diferença de 2 horas. Ela está um bocadinho mais tarde, está no futuro, está um bocadinho mais tarde. Exato. Mas eu acho que era importante conversar contigo porque trazes uma nova dimensão e eu acho que é importante também vermos esse tipo de interesses e que há malta da nossa idade a ter esse tipo de preocupações e eu acho que é uma ótima lição e uma ótima wake-up call, quase chamada de atenção para quem não está tão integrado nesse tipo de projeto e também quem está interessado ou se interessar também perceber como é que o pode fazer e o que é que existe. Por isso vamos aqui começar por te conhecer, primeiro que tudo. A Inês foi-me aqui aconselhada pela Margarida Eloy, eu já a conhecia de vista, porque nós andámos na mesma escola na Arroio na altura, mas nunca tivemos a oportunidade de nos conhecer efetivamente. Fazemos agora um bocadinho assim à distância, como dá, não é? Eu quando ouvi mais ou menos assim por tópicos o que é que a Inês andava a fazer, achei que era muito fixe aqui para nós e por isso podemos começar aqui pelo início. Tu foste para a Arroio para a joalharia, não é? Orivesaria neste caso. Exato. E porquê é que te interessaste por essa área? Praticamente eu sempre estive dentro do contexto artístico, porque o meu pai e a minha mãe também, apesar de a minha mãe é ligada à economia, mas o meu pai é ligado à escultura, e queria muito continuar a estudar arte. Na altura estava muito ligada à fotografia, ao vídeo, ao cinema, mas como a Antónia Arroio proporciona assim aquele ano zero experimental, tive aí o primeiro contacto com a joalharia, né? E gostei bastante porque deu a dimensão manual e da criação de um objeto que a fotografia também dá para fazer, mas se calhar era um bocadinho, não de denegrir, não é, as pessoas que estão ligadas à fotografia, mas era um objetivo artístico que é muito mais conhecido do que a própria joalharia. Então despertou-me aí um interesse em explorar essa área. E gostaste quando te começaste a envolver mais nisso e a conhecer mais? Era uma coisa que tu, conforme ias conhecendo e aprendendo mais, vias-te a fazer isso num futuro? Começaste a pensar nisso para algo mais ou foi mais pela experiência e só uma oportunidade de aprender uma nova técnica? Sim, como nós somos assim jovens naquela altura, nós temos aquela ânsia de absorver toda a informação e se calhar de fazer aquilo o nosso caminho. E foi nesse sentido que eu trilhei na orivesaria durante a Antónia Arroio e também durante alguns anos depois da Antónia Arroio. E para mim fiz muitas relações, né, a nível profissional, tipo, desenvolvi bastantes competências, mas o futuro depois demonstrou um bocadinho o contrário. Sim, porque tu, entretanto, até tiveste uma oportunidade que eu nem sabia que existia, que tu na Arroio conseguiste ir fazer uma espécie de intercâmbio, ainda foste para fora com a turma, ou com alguns elementos, a ter essa experiência internacional, não é? Isso é fantástico. Exato, fui uma das contempladas em ir fazer um intercâmbio para a Escola de Arte número 3 em Madrid. E essa Escola de Arte estava ingressada no projeto Coménios, que é uma espécie de Erasmus para os mais pequenos, para os mais jovens Yeah. que estão no secundário. E lá fui eu e mais 3 pessoas da minha turma. Nós fomos selecionados pelos professores, porque lá os professores achavam que nós tínhamos um bom rendimento e um bom comportamento.
e foi muito importante na minha vida. Foi assim o primeiro passo a nível académico para ir ter uma experiência internacional. E foi bastante gratificante porque aprendemos coisas que não estão dentro do currículo a nível português, e nomeadamente a Arroio já proporciona assim, um currículo bastante gratificante a nível artístico, mas pronto, não dá tudo e é normal, né? Tipo, há certos limites. E aí em Madrid eu adquiri bastantes competências, obviamente a nível técnicas, e que até proporcionou depois para ter boas notas na PA, que é aquele momento mais estressante no processo da Arroio. Sim. E pronto, obviamente conheci Madrid, uma vida madrilena é loucura, né? Principalmente para uma miúda que tinha 17 anos, 18 anos, toda louca. Exato, nessa altura é mais, vemos as coisas mais como o dia a dia e tipo a experiência, e bora lá e vai ser divertido, e não tanto com o que depois nos vai dar. Tu sentes que quando vieste, voltaste, tipo, também que foi uma coisa mais ou menos curta, mas de certa maneira foi uma experiência que marca, porque é a primeira vez que sais nesse tipo não é turismo, ou seja, não é uma coisa de passeio, é assim com uma finalidade diferente. Foi a primeira vez que tiveste esse tipo de experiência, lidaste com uma nova língua, aprender noutra língua, um bocadinho de independência dos pais. Sentiste que voltaste ligeiramente diferente? Sim, totalmente, né? Naquela idade a gente nem tem a noção do que é viver numa outra realidade. E obviamente não senti tanto naquela altura, mas o que se aprecia, obviamente, são meses ou se calhar anos depois do que estas experiências podem proporcionar. Obviamente, a mais clara foi o desenvolvimento de novas relações com amigos, não é? Tipo, esta noção também de amizade muda um bocadinho, o que é os amigos da escola e os amigos que realmente vão ficar para a vida, e este apoio mútuo, não é? Éramos todos ali jovens e a ter uma experiência diferente num país que, não, apesar do espanhol, obviamente é irmã do português, mas não deixa de ser tipo diferente, né? E claro. Alguns espanhóis não percebem, e nós somos jovens e também não percebemos muito bem, não somos tão flexíveis para abrir também para o entendimento, e acelerou um bocadinho o processo de crescimento, assim podemos dizer. Eu acho que esse tipo de experiências, por isso é que eu estava a perguntar isto, porque eu acho que esse tipo de experiências, pequenas ou grandes, não diria que devia ser obrigatório, porque eu também acho que há miúdos e há miúdos que é o que estavas a dizer, que permitem esse tipo de experiências, e há outros que não dá, porque não têm tanta maturidade, porque não têm tanta capacidade de desenrascar, porque whatever. Mas eu acho que são experiências que deviam ser um bocadinho mais promovidas, porque eu acho que acontece muito lá fora, tipo esse tipo de coisas. Vê-se muito cá, até mesmo cá, por grupos de estudantes que vêm aos nossos museus, que vêm... E nós não temos tanto esse hábito, e eu acho que vimos diferentes, que vimos que crescemos um bocadinho, e eu acho que é uma coisa a promover, por isso é que eu estava-te a perguntar isto. Mas diz. Eu concordo totalmente. Tipo, acho que se nós queremos promover exigência, a exigência não é uma coisa que... Não é exigência, desculpa, é excelência. É uma coisa que tem de ser trabalhada a altos níveis, nomeadamente dentro do desconforto, dentro dos desafios, e concordo totalmente, não está dentro das nossas práticas culturais, educativas, fazer este tipo de... Não é de, olha, lança-te para o mundo, olha... Vê um bocadinho mais além. Sim, e nesse ambiente que tu foste é muito controlado, tipo, estás ali, tens ali um ligeiro, abre-te um bocadinho a janela, mas está ali o professor, está ali todo... Sim, por claro. isso é insegurança, é isso que eu também acho que é importante. Então, e depois de acabares a Arroio, eu sei que seguiste então para a Arco e posteriormente para Belas Artes, mas em escultura, porque é que mudaste de área? Então... É uma história muito engraçada. Então, praticamente, naquele ano, o último ano da Antónia foi, né, do secundário, né, as pessoas estudam muito, para ter uma belíssima nota para entrar para a faculdade.
E o que acontece é que eu era uma miúda tão certinha e tinha muito boas notas, era mesmo muito boa aluna e pronto, tenho um certo orgulho nisso, era uma croma. Mas a vida tipo, deu-me uma lição e disseste não, falhaste nos exames, nos 2 exames, que era de História da Arte e de Desenho. Não sei o que é que aconteceu, olha, pronto, fiquei vulnerável, não sei. Olha, estive a azar com a matéria que saiu, que não dominava bem, mas não entrei nesse ano na faculdade e pronto, os meus pais disseram, olha, vê, vai trabalhar, é um ano zero, experimenta, e eu decidi que queria realmente fazer outra coisa, então antes de ir para a Arco estava a fazer um estágio com uma joalheira, que é a Inês Nunes, e ela era professora na Arco, e ela deu-me assim o toque a dizer, então por que não investir em ti e na tua educação de outra forma, se não vais para a faculdade, vais para algo parecido. E então vi a solução da Arco e hoje em dia acho que foi muito importante na minha construção artística e também enquanto pessoal, não é? Porque a faculdade exige bastante, mas se calhar os outros institutos que não são oficiais, assim podemos dizer, também exigem para abrir-te mais e nomeadamente na arte, que eu acho que é um polo de artistas, acima de tudo. É muito experimental, tem muitas pessoas de áreas diferentes a fazer projetos em conjunto, etc. E pronto, não havia lugar na joalharia, que eu queria continuar, e então decidi para ir para a escultura, né? Experimentar a macro escala, né? Abrir um bocadinho a dimensão. E fiquei muito feliz. Conheci pessoas, por exemplo, a Sara Matos, Sara Antónia Matos, que agora é curadora e diretora do Museu Júlio Pomar. E trabalhei também com outros professores, que, por exemplo, o Rui Chaves, Alexandre Estrela. Tive acesso a esse mundo, né, dos artistas que constituem hoje o mercado português. E também para não achar que eles são arrogantes, essas coisas todas, que existe também muito essa ideia. E pronto. Então, de certa forma, o não teres entrado na faculdade quase que foi um percalço bom. Foi o melhor que aconteceu, tipo, depois desse ano, depois de estudar bastante, continuei a estudar para entrar na faculdade, mas eu pensei que foi uma oportunidade de pensar diferente e de achar que na realidade o caminho não tem de ser feito consoante aquilo que planeamos, mas o caminho tem de ser feito com aquilo que a vida também nos proporciona. Yeah. E isso foi a primeira lição assim grande de jovenzinha, que depois abriu-me para dimensões pessoais, né? Tipo, começar a trabalhar e suportar. Tipo, a arte foi eu que paguei, às vezes meus pais davam-me alguma ajuda, mas isso deu aso para eu começar a minha vida um pouco mais autónoma, né? Também tomar decisões e, acima de tudo, saber que as minhas ações têm uma consequência e só sou eu que posso responder a isso. Essa reação ao problema eu acho que é determinante. Às vezes fazemos do problema muito maior do que ele é e às vezes o problema vai ser a oportunidade que nós precisamos para crescer. Isso é muito interessante, estavas a dizer. E depois queria pegar aqui um bocadinho também no que tu disseste, que também acho que era giro de percebermos como é que tu fizeste a conciliação entre o trabalhar e estudar, porque eu sei que trabalhaste e estudaste enquanto também quando foste para as Belas Artes, enquanto estiveste nas Belas Artes, já num curso superior, e isto é uma coisa que não acontece com toda a gente, comigo não aconteceu, mas é muito comum acontecer, ser o trabalhador estudante. Como é que tu conciliavas, como é que tu reagias à exigência que a faculdade também te podia ou não pedir? Como é que foste gerindo tudo isso na tua vida? Acima de tudo, muita paciência. Muita paciência comigo própria e muita paciência com os outros. Não foi fácil, de facto, gerir as expectativas dos pais, as expectativas dos professores, dos próprios colegas, não é? Porque é normal, são
a exigência que é colocada para tu criar relações na faculdade às vezes vai para além da pura amizade, mas não, acho que o interesse não é aqui pejorativo, mas é normal, é a área que vais trabalhar, tens de criar redes e contactos, e as pessoas vão ver, né, na faculdade quem é que tu és e se vais vingar ou não no mundo da arte ou o que for. E é bastante difícil, né, fazer-te provar, porque eu acho que a faculdade, acima de tudo, é este jogo de fazer-te provar perante a sociedade e uma entidade pública, né, da nossa vida, que gera a nossa vida. Yeah. E tem-se de planear os horários, de tratar de nós também, de refletir bastante, de fazer decisões a vários níveis. Não é? Tenho de abdicar, se calhar, de um bocadinho da minha vida social, né? Mas, se calhar, também selecionar um bocadinho o que é que eu quero socializar, que eu acho que também foi bastante interessante essa experiência. E o trabalho era encarar como uma fonte de rendimento, né? Mas também mais uma experiência que fez-me crescer, né? É outra área, não era ligada às artes, era ligada à hotelaria, estava num hostel, era recepcionista. Por isso eu estava em contato com bastantes pessoas de outros mundos, também posso assim dizer. Yeah. E depois a lidar com a vida académica, né? que é ler, experimentar. Então, belas artes e escultura, a importância de estar lá fisicamente é notória, né? Tens de construir, tens de estar lá a criar um objeto. Tentei gerir tudo isso da melhor forma que consegui, tanto que em 3 anos, que é os anos da licenciatura, consegui terminar. Yeah. E tenho muito orgulho nisso também, porque reconheço que nem toda a gente consegue terminar nesse tempo estipulado. Mas para mim foi fundamental exigir-me, disciplinar-me para conseguir fazer isso tudo. Chorei muito, claro, né? Porque é um desgaste emocional muito grande, mas compensou e pronto. Sempre suportei também os meus colegas para não desistirem, né? Porque há muitas pessoas que na realidade perdem-se durante a faculdade aí, né? O sonho é tão grande ter o diploma, mas viver custa e bastante. Sim. Por isso eles optaram muitas vezes por sobreviver, né? E trabalhar e abdicar do sonho de ser o que eles queriam, ou de ter o curso superior. Eu lutei também por ter os dois, na realidade. Yeah. Sentes que da parte no teu caso, da tua faculdade, havia essa empatia e essa compreensão para quem estudava? Achavas que para vocês eles adaptavam um bocadinho ou era tratamento igual para todos? Então, dependia dos casos, né? Que se tivesse um contrato legalmente, a faculdade obriga que o horário seja um pouco mais flexível e que tenhas um tempo mais prolongado, etc. Existe um processo contratual, mas quem não tem um contrato, que era o meu caso, eu estava a trabalhar, que é mais que natural, né? Não há vergonha nenhuma, mas é aquele dos favores, né? Tipo, vais para um sítio, olha, precisas de alguém? Preciso. Estão umas horas, toma lá uns euros. E mesmo eu explicava aos meus professores, né, que não tinham contrato e que dificilmente ia conseguir, etc. E alguns professores, não posso ser emotiva, mas alguns professores não facilitaram e, acima de tudo, puxavam para baixo, não é? Em vez de levar as pessoas a dizer, tipo, ok, mas estamos aqui para aprender, que isso é que é uma verdadeira atitude pedagógica, não é? Tipo, como é que tu podes olhar para as coisas e tentar resolvê-las, do que aquilo que eu deparei foi, pronto, olha, se estás a trabalhar é porque é a tua prioridade, não sei quem é. Não, eu estou aqui, consigo, em frente de si,
a dizer que eu quero aprender, por isso não faça as suas palavras as minhas palavras, que é muitas vezes que era este tipo de confrontos. Mas eu tive outros desafios, porque o meu pai era antigo professor das Belas Artes, então também era filha do ex-artista, do ex-professor. Sim. E que então eu já devia estar mais que vacinada e tinha o conhecimento todo na minha cabeça e de facto o meu pai ajudou-me bastante e tive uma sorte, mas porque eu lhe pedi, ele obviamente como pai disponibilizou-se, mas os professores não me apoiavam num sentido, então essa sim foi a minha sorte, grande sorte de ter um pai que me apoiou. Sabes que isto é em tom de confidência, eu quando comentei com o meu namorado que ia falar contigo, quando ele ouviu o teu apelido, ele andou nas Belas Artes, ele lembrava-se. Ele lembrava-se que havia... É? Sim, só que ele não dizia o nome com a intuação espanhola, era o Vasques. Mas ele lembrava-se do professor, ele teve em pintura, por isso andava lá nas mesmas... Aquilo acho que é assim mais ou menos... os alunos misturam-se um bocado. E então foi engraçado ver isso. Entretanto, pronto, ao terminares o curso, começou tipo todo um leque de oportunidades, quer seja tu integrares na Câmara Municipal de Cascais e estares relacionada com vários projetos em vários museus e fundações, não é? Conta-nos lá um bocado sobre isso, porque não é uma coisa muito fácil de acontecer, isto de integrar a equipa nestas entidades públicas é assim um sonho para muita gente e as vagas são mínimas e a maneira de entrar é aquele bicho de 7 cabeças que ninguém sabe como é que estas pessoas entram nestes cargos. Como é que foi para ti? Então, para mim foi simplesmente porque vivo num município bastante interessante. Eu vou contar-te uma coisa, Bárbara. Eu considero-me uma pessoa cheia de sorte. Também faz parte. Eu devo ter qualquer coisa, uma estrela. Yeah. Porque, de facto, o que acontece é que a Câmara Municipal, na altura, tinha um projeto de ingressão de jovens nos vários serviços municipais. E eu inscrevi-me e fui aceita. E a ideia foi um bocadinho a primeiro contacto com o mundo do trabalho, etc. E eu inscrevi-me dentro da dimensão museológica municipal. E foi super interessante, porque durante um ano estava com um salário, não era muito grande, mas era um salário, mas que disponibilizou-me para eu estar a trabalhar numa área altamente especializada, que era dentro dos museus. Estive para aí em 4 ou 5 museus a trabalhar, entre eles o Museu das Histórias da Paula Rego. Fixe. Que na altura era super recente e eles tinham vários projetos muito interessantes ligados ao teatro, ao desenho, à pintura, para crianças, para idosos. Tinham, nomeadamente, uma parceria com a Arco, por isso assim, os pontos todos a tocarem-se. Yeah. E eu estive a dar apoio não só à vigilância do museu e à recepção, vendi bilhetes, estive na loja, tudo, mas também estive a apoiar os ateliês e o serviço educativo. E esse foi o meu primeiro contacto com a mediação cultural. E enriqueceu-me bastante, não é? Porque tive praticamente desde a preparação dos materiais até estar lá perto das mediadoras a ouvir o discurso, a ver os movimentos, as interligações, não é? Entre a obra de arte, entre os exercícios que eram propostos. E pronto, e fui muito feliz durante esse ano. Isso está uma estaleca enorme. Tu, ao teres feito tanta coisa diferente, ganhaste imensas capacidades de coisas completamente diferentes, de serviço ao público. Isso já tinhas também por causa do hostel, mas entretanto o planeamento e tudo mais, essa parte pedagógica deve ser muito gira, tipo lidar com os miúdos e não sei o que, deve ser uma coisa muito engraçada. Sim, e não só, por exemplo, essa foi na Casa das Histórias, mas, por exemplo, estava noutro museu, que é um museu, dentro do contexto dos museus, é o Ecomuseu, que é o museu que foca-se na ecologia social e ambiental da localidade. Então, o
Museu do Mar em Cascais apresenta vários espécimes da fauna e da flora dali da zona e também das tradições ligadas ao mar, por isso as peixeiras, os marinheiros, é tudo, estava lá tudo representado. Então tinha um público mais idoso e também como é que tu vais adaptar, né, a tua mediação a este público que tem um interesse bastante específico, nomeadamente àquilo que vai-se desaparecendo, né? Tipo, como algumas tradições, pronto, olha, vamos progredindo e algumas coisas já não são sustentáveis a nível de património imaterial, algumas práticas vão desaparecendo. E estas pessoas ainda se lembram e era bastante interessante fazer essa ponte entre o passado e o presente que era representado por mim, não é? Foi bastante interessante. Isso é muito giro. Entretanto, quando acabaste essa experiência, o que é que veio a seguir? A seguir disso foi para a Amnistia Internacional, por isso aventurei-me para um trabalho que nem era de artes, nem era nada aquilo que tinha feito anteriormente. Era sobre... A Amnistia Internacional é uma associação, assim podemos dizer, uma organização a nível mundial que trabalha pela defesa dos direitos humanos e eu fui recrutadora para a secção de angariação de fundos da Amnistia. E basicamente o meu projeto chamava-se Face to Face e que era abordar pessoas na rua e perguntá-las se elas tinham um minuto para os direitos humanos e se queriam apoiar a causa da Amnistia Internacional. E aí é que eu estava sempre a evoluir, mas aí foi o ponto que eu desenvolvi mais, porque o impacto é tão grande, né, de falar de uma coisa que é tão tabu, parecendo que não, agora toda a gente fala de direitos humanos, etc. É um bocado trendy, mas na altura, estamos a falar para aí há uns 4 anos atrás, as pessoas eram muito reticentes a estas questões e acho que nomeadamente abriu-me os olhos para que como existe muita iliteracia sobre os direitos fundamentais e como é que as pessoas na realidade nem têm tempo para pensar coisas tão básicas como o direito à liberdade, questões ligadas à cultura também, né? Que cultura dominante contra minorias e a própria questão da tolerância do outro, do desconhecido, foi bastante interessante e estás ali, né? Estás a tentar, entre aspas, vender o teu produto, né? De tentar que aquela pessoa perceba a importância do acto que vai fazer e o compromisso também, que acima de tudo é o compromisso de estar a apoiar uma causa nobre. E ali, tipo, praticamente as pessoas atacavam-te um bocadinho o teu espaço pessoal, né? Tipo, desafiar os teus valores, desafiar as tuas crenças, reavaliar-te muito enquanto pessoa e que é que para onde é que o mundo está a avançar. Tu eras basicamente na rua a pessoa que nós quase fugimos sempre, não é? Há sempre aquela coisa de quando os vemos. Tiveste adotar assim uma estratégia para certa forma cativar, não é? Tipo, isso também se ganha estaleca aí, porque não é fácil, não é natural. Sim, não é fácil e realmente eu era tímida e continuo a ser, mas naquela altura, né, para além de assumir para mim própria que ia fazer o meu trabalho e que ia superar esta minha condição, né, de ser tímida, era também balançada com a questão de falar com as pessoas sobre coisas bastante sensíveis e pronto, e obviamente fez-me tipo crescer bastante e pensar sobre porque é que nós também somos tímidos ou porque é que há certas coisas que são tabus de falar, porque é que nós devíamos sentir desconfortáveis em falar sobre os nossos direitos, que na realidade estávamos a apresentar casos que acontecem em diversos pontos do mundo, mas podia ser nós próprios e fez-me refletir sobre isso, de também não sentir que tenho de estar calada, mesmo que
estamos a falar, pronto, mais a nível político, né? Temos de ser interventivos quando achamos que devemos ser interventivos. E isto foi um pequeno exercício, né? De mim para mim, eu interpretei desta maneira, mas acho que definiu-me bastante depois como um ser ativo, como uma cidadã ativa, para nunca sentir medo de confrontar e de mesmo uma pessoa que passe um pouco mal exposta, às vezes merece mesmo uma resposta, e a nossa educação também modela muito os nossos comportamentos. E pronto, na amnistia foi, nesse sentido, a peça que modelou esta minha personalidade um pouco mais reivindicativa, mais um bocadinho pensar a vida às vezes tem-nos fazer duros, mas senão também nunca saímos da cepa torta, né? Tipo, temos de ultrapassar os nossos receios e o nosso medo. Mas e a minha pergunta era, tu antes de teres essa participação na amnistia, já era para ti importante esse tipo de discussões, de temas, já te informavas, já era uma coisa que tu já tinhas como preocupação na tua vida, ou surgiu de uma forma completamente aleatória e que por acaso fez um clique e daí desenvolveste todo o teu interesse? Eu já tinha um interesse antes e lia bastante, só que da teoria à prática é um passo e tanto. Enorme. E o nosso dia-a-dia não é fomentado pela ação, o nosso dia-a-dia é fomentado pela teoria, né? Tipo, desde a escola, desde os livros, desde os noticiários, desde as plataformas online, e estar na rua, confrontar as pessoas é bastante desafiante, né? E fazer ações concretas, né? Meter as tuas ideias e concretizá-las, também é revolucionário para mim. Tipo, é literalmente tomar as rédeas da tua vida ou daquilo que tu acreditas, das ações que tu acreditas, e dar a tua contribuição para que isso aconteça. E obviamente, por um lado sentes apoiado, ao outro lado não sentes apoiado, e acho que advém desse sentido. Mas não fugindo à tua pergunta, sim, foi fundamental para eu ser muito mais ativa e ter uma personalidade muito mais confrontadora. Para quem me conhece, se calhar viu grandes mudanças nessa altura. A Inês, que era tímida, que era querida, deixou de ser tanto e tentar começar a ser um pouco mais respondona. Obviamente eu ligando muito às questões de educação, mas pensar exatamente isso. A política serve para nós mediarmos o mundo perante valores que nós acreditamos ou que acreditamos que sejam universais, nomeadamente a liberdade, a tolerância, etc. E que na prática é bastante difícil observar isso. Eu às vezes questiono mesmo aos meus amigos se eles acreditam que são totalmente livres ou não. E temos grandes conversas sobre isso. Eu acho que nesse campo o que também nos falta muito é ter a experiência empírica dessas dificuldades que existem, porque nós estamos muito na nossa vida e vemos artigos e vemos montes de coisas online, mas é tudo lá longe, é tudo em África, é tudo no leste, é tudo muito longe, é tudo muito pouco concreto, e então, quer dizer, passa-nos um bocadinho ao lado, e mesmo quando há essas pessoas como tu foste no passeio, também conseguimos dizer facilmente que não, e às vezes, eu também falo por mim, que é, às vezes, o ser confrontada com com o meu desinteresse e com a minha apatia, porque há esse confronto, não é? Que é, olha, sabe que isto está a acontecer, quero participar ou deixe-me informar. Às vezes, o tu seguires caminho, também não queres ser confrontado com esse teu defeito, com essa tua falta de desumanidade, que de certa forma também acaba por ser um bocadinho uma defesa. Eu digo-te, eu não vejo telejornais porque aquilo estressa-me, é muito desastre, é muita coisa horrível, o mundo é uma selvageria, e eu também, de certa forma, de forma egoísta, me defendo de tanta
tanta dificuldade, de tanta miséria, estás a ver? E eu acho que muitas das vezes as pessoas não se dão a essa conversa convosco, com quem diz com vocês, é com a ENA, entidades e fundações que existem para a sensibilização, porque também há essa auto quase reflexão do nosso papel, não é? Sim. Mas é natural, não é? Tipo, o ser humano naturalmente vai à procura do conforto e pronto. Não, acho que ninguém está no papel de criticar os outros. Acho que aquilo que eu estava a fazer era o meu trabalho e aliava duas coisas, aquilo que acreditava e trabalhar. Isso é importante. Sim, isso é muito importante. Mas acho que o melhor que temos a fazer e aquilo que eu tentei desenvolver em mim é ser naturalmente curiosa, e acho que as pessoas não são curiosas, e acho que não é ser às vezes egoísta, acho que mesmo as pessoas nem têm noção das coisas que acontecem, e às vezes também os telejornais, os jornais, etc., modificam muito as nossas visões, e o mundo, é aquilo que estás a dizer, às vezes é tão desastroso, porque às vezes mudarmos, nós tomamos as coisas tão por garantidas, não é? Tipo, o mundo vai acabar, está terrível. É verdade, mas acho que cabe a nós termos a atitude também de mudar as coisas a microescalas, no nosso dia-a-dia, ou se calhar um pouco maior. Às vezes podemos fazer a mudança no nosso bairro, não é? Às vezes é tão significativo como isso. Depois da amnistia, voltaste para as artes. Exato, sim. E então, como é que isso correu? Eu sei que estiveste no MAT, na altura com a Eloy também, que foi a nossa primeira convidada e é uma amiga em comum. E como é que foi essa experiência? Novamente, foste uma sorte outra vez, porque aquilo também passa por uma fase de seleção e de... Sim, muito grande. Não é? Como é que correu isso? Grande e longa. Exato. Sim, olha, foi bastante enriquecedor a nível artístico, porque passei da dimensão das entidades públicas, né, e locais, a nível da Câmara Municipal, para uma entidade privada com um impacto e uma visibilidade enorme. Nós éramos também uma equipa muito grande, éramos 50 jovens mediadores, em diferentes áreas, relações públicas, ciências e artes, e dentro das artes nós éramos também de diferentes áreas. E obviamente isso foi modelando a minha percepção da arte, mais uma vez, sobre a complementaridade das áreas artísticas, mas acima de tudo, até é pertinente falarmos isto agora, da criação de processos de união, não é? De colaborações, etc. E que a cultura e a arte em Portugal deve-se muito a isso, a estes pequenos grupos que se apoiam mutuamente, às galerias, aos museus, etc. E o MAT em si também foi bastante interessante para observar como é que as entidades privadas vão gerir o seu património, aquilo que têm dentro de si, também as propostas que vão fazer, não é? Tipo, o MAT... Na realidade é a cara da EDP. É verdade, e é verdade. Sem nenhum medo, tem bastante influência e às vezes é um bocado controverso, né? Que é a EDP a promover as posições sobre ecologia, né? E sendo eles a criação das maiores barragens entre a China e Portugal, com um grande impacto ecológico. Mas eu conheci um grupo excelente, ficámos amigos, eu acho, para a vida até agora, passou já alguns anos e continuamos a falar, e foi uma experiência fantástica. E enquanto lá estavas, foi quando também tiveste outra vez novamente aquela ligação à parte pedagógica da arte, não foi? Exato, sim. O estágio consiste em mediação cultural, em fazer visitas guiadas e atividades para o serviço educativo, entre outras coisas também, como a parte um pouco mais contemplativa, para não dizer que era chato,
porque dependia de cada um o que é que queria fazer naquele tempo de vigilância, que era aquilo que também fazíamos. Mas sim, eu era a pessoa que estava quase à procura de todos os tipos de experiência, nomeadamente com crianças. Era aquilo que eu queria me especializar, era mediação cultural para crianças e para públicos com necessidades especiais. Eu achei super interessante aí a relação entre abordagens pedagógicas, metodologias pedagógicas inseridas dentro da prática artística e facilitando para necessidades concretas, né? Que é que uma pessoa, por exemplo, que tive, e isto são associações e entidades que trabalham neste sentido, que levam, por exemplo, jovens sem abrigo ou com condições severas mentais ao museu. E o que é que a experiência de visitar o museu cria nestas pessoas? Achei muito, muito bonito, principalmente uma conversa que eu tive, falar sobre o sentido da dignidade. E como é que muitas vezes, né, estes espaços quase sagrados, né, que são os museus, os contentores do saber, abrir as portas para este tipo de pessoas, a transformação e quase também abrir novas perspectivas, pensar o diferente, educar para a irreverência, que eu acho que é super importante e é aquilo que eu quero apostar e é aquilo que neste momento estou a trabalhar para ser uma educadora, pedagoga artística. É capaz de transformar a nível social, emocional, psicológico um ser. É bem interessante, porque se formos a pensar, tu nessa altura devias ter quê? Uns 24, 23 anos, por aí, não é? Não devias ter mais. Sim. E tiveste, ao longo deste tempo, deste período, depois da faculdade até à altura do mate, passaste por vários tipos de experiências e iniciativas que são, a meu ver, muito desafiantes até em termos da nossa personalidade. Desafiam mesmo a nossa realidade, porque não temos contacto com pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas de idade, vulnerabilidade. O ensinar o outro também é um ato de grande exigência até para nós, não é? De chegar ao outro de maneira a que ele compreenda e que... Ou seja, exige bastante maturidade da tua parte, neste caso, que eu acho que com essa idade até é de louvar, porque também tem que ser um bocadinho o teu feitio e a tua personalidade e também um bocadinho a tua educação, que eu acho que também é grande parte disso. Mas foram todas atividades que foram tocando polos desde muito, muito concretos e muito grandes, a humanidade, o ajudar o outro, o diferente, o ensinar, que eu acho que é um ato de amor, tipo, eu acho que um professor, um educador, aquela atenção e aquele tempo que estamos ali a dispor, então com pessoas que são mais desafiadoras, é mesmo de louvar de uma pessoa tão jovem, não é? Porque não tinhas mais do que isso nessa idade. Tu sentias-te com as ferramentas todas, não te sentias nervosa, não te sentias enervada, tipo, como é que eu vou fazer isto agora? Será que eu consigo? Nunca foi para ti um problema? Claro que sim, né? As inseguranças estão lá sempre, principalmente quando és confrontada, não é? Quantas vezes apanhámos pessoas assim um bocado, sei lá, se calhar com a mesma personalidade que eu e diferentes idades e que desafiavam, então, porquê é que pensa assim, tão jovem? Como é que tem uma opinião tão definida sobre o mundo? Pois é, mas como é que não definir, né? Tipo, eu acho que nós não podemos viver no vácuo e no indefinido e as pessoas ficavam tramadas comigo porque eu dizia assim, eu prefiro definir as coisas e pá, ser um bocado filósofa, né? Tipo, tentar refutar-me o mais possivelmente, mas chegar a um ponto, ok, tenho uma definição, tenho um conceito e pronto, eu não sei se pronto, a definição de maturidade, agradeço, é um grande elogio para mim, Sim, porque... mas eu sempre encarei isso, acho que todo o meu processo e só agora que também tenho tempo para refletir, né? Tipo, também estou a chegar aos 27 anos, uma idade quase aos 30, né? É. E pensar aquilo que desafiaste de pensar, né? Fazer estas entrevistas, pensar sobre o sucesso e o insucesso. E aquilo que a melhor resposta que eu posso dar a isso, e é a tua pergunta que fizeste agora, eu tentei sempre
caminhar para um conhecimento bastante pessoal daquilo quem eu sou, quem é que eu quero ser, em vez de procurar uma carreira, em vez de procurar como safar na vida. Obviamente é inerente, né? Tipo, tens de trabalhar, porque as contas caem-te sempre todos os meses, e tens de comer, e tens de ter uma casa, etc. Mas entre isso e depois a vida em si, que é tudo aquilo que é paralelamente a essas atividades, quem é que és tu, né? E eu preocupei muito sobre isso, não queria ser mais uma jovem, ou ser só mais uma artista entre vários, eu queria ser uma pessoa que fosse minimamente interessante, que tivesse minimamente um impacto positivo na minha realidade, que acredito muito, né, que temos de lutar por um mundo melhor e que há certas coisas que vale a pena sacrificar. E acho que isso perdemos um bocado dos nossos avós, né, que aos nossos pais, tantas pessoas que foram estudar porque os avós tipo, trabalharam e tentaram dar o melhor para que as futuras gerações. Acho que nós não estamos a retribuir, sinceramente, para esse grande esforço. Exato, e depois de tu finalizares este ano no MAT, porque aquilo penso que era um estágio de um ano, eu sei que voltaste para o público, para o Ministério Público, que também é assim outro bicho de 7 cabeças para entrar, por isso parabéns por teres sido também uma das pessoas que conseguiu. Andaste a pular de museu em museu, mas depois surgiu a oportunidade de ir para a Bulgária. Como é que isso foi? Então, estive nessa experiência a trabalhar de novo com mediação e vigilância em museus e pronto, e perceber um bocadinho as dinâmicas das altas patentes e dos decisores do futuro da cultura em Portugal. Gostei bastante, cresci bastante, percebi muito do que era a política em Portugal, né, relacionadamente à gestão cultural. E decidi eu sou demasiado nova para estar inserida nestas dinâmicas e principalmente lidar com pessoas que não querem mudar. Pois. E então vi uma oportunidade, uma amiga minha estava a fazer um projeto com refugiados na Bulgária e ela disse, olha, vai haver este training course sobre direitos humanos e refugiados e acho que eras a pessoa indicada. E passado se calhar um mês, eu decidi dizer obrigada pela experiência, mas eu vou agora aqui tocar o meu lado mais humanista. Yeah. E decidi realmente colaborar neste projeto, conheci várias pessoas e conhecer esta realidade, né, desta crise humanitária que, pronto, está ali um bocadinho no garrote entre Bulgária, Roménia, Turquia, Grécia e os campos de refugiados. E quem é que faz os campos de refugiados? Não só as entidades que constroem e que estão a gerir, mas os refugiados em si, quem é que eles são. E obviamente é mais uma bufetada da vida, né? Pensar que nós temos este complexo de vítimas, né? Ai, Portugal, o país tão pobrezinho e estamos sempre na miséria, com grandes crises, até o momento em que vais ver realmente o que é uma crise humanitária, não é? E perceber que ainda tu tens escolha, não é? E tu ainda estás num ambiente bastante controlado e que, apesar de tudo, o Estado português é um Estado assistencialista, por isso, se correr mal, ainda tens o suporte do Estado, mas quem não tem, quem está numa situação de guerra, só conta com o seu corpo, os seus pés para demoverem-se, né, a encontrar uma vida melhor. E aquilo que eu encontrei não foi só homens e mulheres, mas muitas crianças sem pais, sem irmãos, sem nada, com muitas histórias muito complexas, e fazer mediações a nível do psicológico, né, de crianças de 4, 5 anos, pareciam já uns senhorinhos de 10 e de 12, que atravessaram a pé, num bote semi-rígido, Mediterrâneo. Para mim foi... não consigo descrever. Acho que eu convido sempre as pessoas a serem um pouco mais solidárias e verem por elas próprias, conhecer elas próprias um refugiado que não é assim tão difícil, infelizmente, de encontrar.
Eu estava-te a ouvir e a pensar o que é que ia na tua cabeça nessa altura. Tu não tiveste medo? Porque eu sinto que tu vais sempre para o nível seguinte. Primeiro, estou em contacto com pessoas que realmente têm alguma dificuldade neurológica, social, estou ali com eles. Como é que eu posso ir para o nível seguinte? Se calhar vou mesmo para a Bulgária, onde está a ser a cena mais difícil. Não tiveste medo? Não... Como é que isso geriste isso em casa? Como é que foi dizer, pais, vou para o final do mundo ajudar a tentar ser um bocadinho melhor, mas não se preocupem, vai correr tudo bem? Como é que foi? Ahm, Acho que vou começar pelos pais, que é mais fácil. Os meus pais, Coitados, nessa altura, coitados. eles já estavam habituados a dizer: pronto, lá vai ela mais uma vez, vai lá e volta. Yeah. E pronto, mas ainda bem que eles tiveram essa atitude, porque acho que tenho uns pais, pronto, ainda compreensíveis e flexíveis. Obviamente, eles são um grande apoio meu, gosto muito deles e pronto, acho que desempenham muito bem o seu papel de mãe e de pai e de tutores da minha vida. Mas depois, a partir do medo, obviamente, eu estava super nervosa quando fui, apesar de ter lá uma amiga, né, mas ela tinha o seu trabalho, também trabalhava no apoio dos refugiados. Mas tu nunca sabes o que é que vais lidar, né? Nomeadamente com o choque cultural, né? Praticamente, né? Nós não temos esta percepção das diferenças culturais, nem das semelhanças também, das pessoas que vêm da Ásia, da África, nomeadamente também a Ásia é muito grande, né? Na Ásia mais oriental, assim podemos dizer, e depois temos a Rússia, Cazaquistão, o Uzbequistão, tantos países, e que no fundo depois vão aglomerando ali dentro, neste garrote, né, que podemos falar que ali as fronteiras entre a Turquia e a Bulgária, a Turquia e a Grécia são altamente tipo zonas de transformação e de apreciação cultural, mas também à custa de muita violência, né? Há pessoas ali, mesmo dentro da questão da sobrevivência, né? Pessoas lutam por ter água potável, de ter comida, de ter horas de sono e de descanso, porque é bastante difícil quando os teus dias são praticamente a andar. Yeah. Também há outras coisas, né? Há os curdos com os turcos, né? Não existe questões políticas, filosóficas muito grandes, atenuantes, que as pessoas não se conseguem tolerar. E ter bastante sensibilidade para isso e ser perspicaz na observação dessas situações e um bocadinho precavir como é que tu deves abordar as pessoas, né? E questões ligadas ao género, né? Também, eu sendo uma mulher, o que é Yeah. na Bulgária em si, que também é uma cultura bastante patriarcal, e depois na questão dos refugiados, né? Tipo, jovem e ser mulher, há muitas questões que se levantam, mas acho que é isso. Se eu não fosse tão racional, acho que não teria ido. Só para, Acho que para percebermos um bocadinho sim, quais eram assim as tuas condições. Uma pessoa que queira saber um bocadinho mais como é que é. Tinhas um lugar para dormir? Como é que era? Era mais ou menos como cá? Eram em tendas? Explica-nos lá um bocadinho a tua realidade nessa altura. sim, eu estava num projeto Erasmus, por isso, para quem conhece este programa, ele fornece bastantes condições, né? Tens o casa para dormir, tens as sessões de preparação, né? Tipo, Ok. tens visitas aos campos, até estive no gabinete da ONU para os refugiados, da Comissão para os Refugiados, a falar com várias pessoas que são bastante importantes para tomar decisões a este nível, e como é que, na realidade, a ONU opera perto destas questões. Foi bastante interessante como, afinal, nós achamos que eles chegam lá e mudam tudo. Não, existe bastante mediação com as entidades que trabalham no campo. Mas sim, eu estava num voluntariado, assim posso dizer, de luxo, né? Há outras entidades que não têm essa possibilidade de dar, mas eu tinha tudo garantido e pronto, e por isso é que também fui, porque tinha essa segurança.
Yeah. Tu agora, em retrospectiva, sentes que estavas preparada para, naquela altura, que estavas preparada para tudo o que viste e o que foste confrontada? Sentes que, ou que houve muito esse choque? Eu acho que nunca estamos preparados, mesmo uma pessoa com bastante mente aberta, acho que a dureza da vida nunca nos é apresentada, por isso só quando nós debatemos é que achamos, afinal, tipo, ainda existe coisas piores que aquilo que nós já vimos e acredito que aquilo que eu vi ainda só foi um bocadinho da realidade. Acho que pessoas que passam lá mais tempo acho que devem ter a nível emocional assim, uma resistência bastante grande e um trabalho de maturação, de humanidade bastante grande. Eu acho que ainda até agora estou a digerir e acho que também o estar aqui na Roménia advém dessa necessidade de percepcionar o que vi e se calhar responder de uma certa maneira àquilo que vi. O que é que estás a fazer na Roménia? Conta-nos lá. Então, passando agora para a Roménia, depois da Bulgária, decidi que obviamente não podia voltar a Portugal, fazer aquilo que estava a fazer, apesar eu continuo a ter a minha prática artística, pronto, é algo que continuo a lidar com as artes, etc. A tentar ser artista plástica, mas isso o destino é que vai definir. Agora em que área? Estás em que área agora? Mais escultura, mais joalharia, faz o quê? Eu faço, agora continuo em escultura, mas aqui na Roménia não tenho ateliê, não tenho nada, faço desenhos, faço sketches. Ok. Mas depois dentro da organização voltei para Portugal, vi uma oportunidade na Roménia para fazer um voluntariado também e o voluntariado era ligado a crianças hospitalizadas e fazer animação clínica. Que giro. Com artes e teatro. E vim e experimentei, fiquei 6 meses e depois de 6 meses a minha coordenadora disse, olha, temos aqui uma vaga para ti e acho que devias aceitar. E eu aceitei e sou coordenadora de projetos ligadas a estas áreas da educação e das artes. Pronto, por isso foi perfeito. Muito giro. Para mim parece que o destino realmente, olha, passado tantos anos de ou só de um lado ou só do outro, agora aqui concretizei um bocadinho daquilo que eu quero fazer na minha vida. E de experimentar muitas coisas que aprendi. E pronto, e estou a trabalhar em Bucareste, trabalho nas escolas e nos hospitais, nomeadamente em Ferentati, para quem conhece em Bucareste, é uma espécie de bairro segregado e é lá que nós fazemos as nossas ações nos hospitais com as crianças. Então já não pensas voltar? Por enquanto não. Voltar para Portugal eu gostava, mas não tão facilmente a ver. Até agora estou a saborear a experiência, a tirar aquilo que posso tirar e de acrescentar no projeto. Mas a ver. Isto só porque estavas a dizer que os teus pais disseram vai e volta, pais, vão ter que se aguentar mais um bocadinho porque ela agora está a saborear um momento. Exato. Mas parece que, tipo, todas as experiências que foste tendo na tua vida foram, parece, culminando bué harmoniosamente. Português aqui a dar uma lição, mas foi tudo bué coerente até chegares a uma atividade que quase que agrega tudo, não é? Exato, por isso é que eu digo que eu devo ser uma das pessoas mais sortudas do mundo, porque acho que tive tudo para chegar, para ser feliz, tudo para se sentir realizada, mas por um lado foi a sorte, por outro lado acho que também advém muito da minha capacidade de procura, né? E de, às vezes, agora eu vejo muitos amigos meus, né? Um bocado desesperados com a questão do Covid, obviamente as contas aparecem e precisam ser pagas, mas também temos de esperar e respeitar os tempos e os timings, e eu procurei uma espécie de experiência, também nunca, quando era necessário, é isso, estive a trabalhar numa recepção
de um hostel, estive a trabalhar numa loja em segunda mão, tive experiências para até agora complementarem tudo. Yeah. É isso, eu acho que o melhor que eu posso dizer é a vida tem de ser feita com uma certa atitude, e se nós não percebemos isso, sim, eu não acho sei. quase que inconscientemente ou não, tu foste fazendo escolhas que te foram levando ao que tu, se calhar na altura nem sabias o que é que querias, mas que foi fazendo sentido e foste ganhando ferramentas uma atrás de outra para culminar no que estás a fazer agora e que estás bem e que estás feliz. E também, Sim. enquanto estava a ouvir durante a conversa, tiveste sempre tantas oportunidades. Há a questão do fator sorte, obviamente, mas tanto no Ministério Público, Ministério Privado, Ministério Privado não, mas na componente privada. Setor privado. Exato. Tu procuraste sempre muito. As oportunidades não te vinham bater à porta. É uma questão de estar sempre à procura do que é que havia na Câmara Municipal de Cascais, do que é que há em Lisboa a acontecer, o que é que há nestes museus a acontecer, que programas é que abrem. E tu sentias muito, fazias questão de estar sempre à procura? Sim. Não, tipo, acho que isso se calhar foi um bocadinho adquirido dos meus pais, né? Os meus pais senti que foram um belo exemplo de procurar, de experimentar desde pequenina. A minha mãe também me colocava em várias atividades da biblioteca, sei lá, nos museus também tem o serviço educativo, e acho que eu sempre, pronto, procurei essas oportunidades. Mas acima de tudo, acho que tipo, eu queria estar sempre o mais ativo possível. Acho que o ser passivo não combina nem comigo, e acho que a nossa geração também não combina muito. Yeah. E uma coisa que eu acho que também é interessante partilhar, na minha opinião, é que eu não queria uma coisa assim tão definida. Eu acho que, assim um bocadinho tocando o que o Michel Foucault partilhou num dos seus livros, é que não importa aquilo que eu sou agora, mas aquilo que no final da minha vida vou ser, né? Tipo, por isso é tão óbvio, tu entras na faculdade, tu queres ser aquilo, ou queres ser médico, ou queres ser artista. Eu fui a procurar aquilo que não existe, ou vazio, né? Tipo, não existe se calhar tanta mediação cultural ou tanta educação, pedagogia artística, por que não desenvolver? E é nesse sentido que eu acho que apelo aos meus colegas ou para quem está mais perdido para viverem um dia de cada vez e pensarem nas experiências que estão a ter, e se calhar a resposta está mesmo à nossa frente e é só, olha, apreciá-la e desenvolver, ser criativo. É verdade, é uma boa mensagem aqui para terminarmos a nossa conversa. Eu, antes de nos despedirmos, queria te perguntar, eu sei que tens 2 livros que nos queres aconselhar, estou muito curiosa, o que é que tens para nós? Então, o primeiro é um livro que eu tenho muito carinho, que se calhar transformou-me enquanto ser e para ter se calhar este pensamento, que é da Bell Hooks, que é Everything About Love, faz parte de uma trilogia, e este livro é sobre a reflexão sobre o amor enquanto sentimento, mas como ação política e social, como é que apreciamos o amor desde de crianças até à idade adulta. É muito, muito completo, uma apreciação muito grande desta autora. E o segundo é Why to Look to Animals, do John Berger. Quem conhece filosofia e arte, ele é bastante conhecido por outros livros, mas ele também fez esta reflexão sobre os animais em relação à história da humanidade, né? E como é que, a partir do momento pré-histórico, a relação entre animais e os seres humanos eram tão próximos, como é que nós conseguimos objetualizar estes seres, né? E tornar objetos de consumo, né? E é muito pequenino, mas vale a pena dar uma espreita dela. Olha, eu acho que esse vou ler, porque é um assunto... Aliás, os 2 são interessantes. Eu agora ando a dedicar um bocadinho mais à leitura, porque eu sou muito chata para ler. Eu gosto de conhecer o livro, odeio o processo de ler. Adormeço, bocejo, é horrível. Mas agora estou-me a dar um bocadinho mais a isso, e por acaso são 2 livros que eu acho até interessantes.
E esse é um tema que eu também, um dia destes, se algum filho me tiver aí a ouvir que seja desta temática, eu gostava de falar com ele, porque acho que essa ideia do nosso posicionamento no mundo e a nossa maneira de nos relacionarmos com os restantes elementos, quer eles sejam vegetativos, quer eles sejam de caráter animal, era uma ótima conversa e relação com o vegetarianismo, veganismo, esse tipo de coisas, acho que era uma ótima conversa e andei à busca de alguém que tenha esse tipo de interesses, tais como eu tenho. Olha, desde já quero agradecer-te muito dispensares aqui um bocadinho do teu tempo, até porque a Inês está com 2 horas de diferença, por isso lá já são 7, 8, 9, quase 10 da noite, coitada. Pois, mas é com prazer, foi com muita alegria que eu estou aqui convosco e gostei muito desta conversa. Obrigada. Obrigada a nós. A vocês que nos ouvem, espero que estejam aí para a semana, para mais um filho, para mais uma história. Reste uma ótima semana. Muito obrigada e até já. Tchau, tchau.